Como Cristo exerce o ofício de profeta? Cristo exerce o ofício de profeta, revelando-nos, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. João 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. 1 Coríntios 2,13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tal como as outras pedras da fundação estão assentadas sobre a pedra de esquina, assim os apóstolos e profetas estão no Senhor Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento foram, de fato, autorizados a falar por Deus. O que eles disseram e escreveram era a própria palavra de Deus. Mas não foi por seu próprio poder que falaram. Era o Espírito de Cristo que falava por meio deles. O Espírito de Cristo que neles estava, disse Pedro em 1 Pedro 1,11. Deu de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Então, quando Cristo veio ao mundo, essa revelação da palavra de Deus chegou à sua plenitude. Cristo mesmo era o profeta prometido por Deus. Cristo era aquele, como disse Paulo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, Colossenses 2,3. É por essa razão que, com a morte e a ressurreição de Cristo, fomos transportados da era da palavra profética para a era apostólica. Por profética nos referimos ao Antigo Testamento. Ele foi, como um todo, o livro da promessa. O Novo Testamento pertence ao campo do cumprimento. Obviamente, é verdade que lemos sobre os profetas do período apostólico, mas eles deveriam apenas preencher as lacunas, por assim dizer, até que o Novo Testamento fosse escrito. Enquanto estava sendo escrito, tais profetas foram capazes de fornecer instruções inspiradas que agora temos na Bíblia. Assim, é uma marca da obra consumada de Cristo que não há profeta ou apóstolo na igreja hoje. Existiram profetas e apóstolos somente enquanto a palavra de Deus completa ainda não havia sido dada. Os profetas predisseram aquilo que Cristo faria. Os apóstolos registraram aquilo que Cristo fez. Nós temos uma figura enumerada 19:1 e nela uma característica da falsa igreja. Falsas religiões alegam outras autoridades autoridades religiosas além de Cristo falando por seu Espírito por meio da Bíblia. A Igreja Católica Romana, por exemplo, ensina a doutrina da sucessão apostólica. Eles dizem que os apóstolos transmitiram sua autoridade aos sucessores e dizem que tais sucessores, os papas, têm poder para falar a palavra de Deus. Quando o Papa fala ex cátedra, da cadeira de Pedro, ou, em outras palavras, de sua prerrogativa oficial, ele alega falar sem erro. Por essa visão, obviamente, Cristo não completou sua revelação divina. Ele não foi, por essa visão, o último profeta. Nele, a sucessão de profetas não chegou ao fim. Eis onde a Igreja de Roma mostra sua apostasia. Notemos, porém, que muitos cultos modernos manifestam a mesma tendência básica de aceitar nova revelação como parte de sua base. Por exemplo, o mormonismo crê que Joseph Smith foi um verdadeiro profeta que veio por volta de 1800 depois de Cristo. Em movimentos religiosos tais como o dos Adventistas do Sétimo Dia, Ciência Cristã e Testemunhas de Jeová, encontramos essa mesma tendência de adicionar algo à Bíblia como regra de fé e prática. A visão cristã histórica é que somente Cristo é o profeta da igreja e que ele agora fala à sua igreja somente por meio da Bíblia, embora não signifique que os instrumentos humanos são inúteis. Pelo contrário, quando ele subiu às alturas, disse o apóstolo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Alguns desses ofícios eram temporários, tais como os apóstolos e profetas. Esses, como já vimos, foram necessários somente até que a Bíblia estivesse completa.
Porém, estes outros ofícios, evangelistas, pastores e mestres, são um dom permanente de Cristo para a igreja. Isto é, Cristo continua a chamar homens para esses ofícios hoje. Mas tais homens não são instrumentos para novas revelações. Não é tarefa de tais homens dizer algo novo. Eles devem procurar se apresentar a Deus aprovados como trabalhadores que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Assim, a obra de Cristo como o último profeta hoje na igreja está completa, não por dar nova revelação, mas por dar homens que estudem e proclamem a revelação que já foi dada, a saber, a Bíblia. Nesse sentido, nenhum do estudioso fiel vai impor a sua interpretação sobre a Bíblia, mas somente vai reconhecer a interpretação que a Bíblia está dando dela mesma, e essa é a diferença. Ninguém chega como faz o Papa para dizer que a sua fala é a verdade de Deus. Não. Esses são os infiéis, os apóstatas. Os fiéis simplesmente reconhecem a verdade que a Bíblia já está ensinando sobre si mesma. Nesse sentido, os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque, não obstante os próprios apóstolos estarem falando, eles conferiam se condiziam com as Escrituras, porque se não estivesse de acordo com as Escrituras, eles não aceitariam. E o Espírito Santo exalta esse comportamento, porque, de fato, a palavra de Deus é a palavra final e não a minha interpretação sobre ela. Quando eu imponho a minha interpretação sobre a Bíblia, isso é apostasia. Com isso, pode parecer que a obra dos ministros é de menor proveito e que o povo de Deus hoje está em uma posição inferior, mas é o contrário. Pedro diz que temos assim tanto mais confirmada a palavra profética na palavra escrita de Deus do que eles, os apóstolos e outros, tinham quando ouviram a voz de Deus dos céus. Em outras palavras, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita, porque ela é a palavra de Deus completa, porque ela é clara e interpreta a si mesma, e porque o Espírito Santo foi dado para capacitar o povo eleito de Deus a entender a Bíblia pela fé, por isso somos realmente mais plenamente abençoados pelo ofício profético de Cristo do que qualquer dos filhos de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Vemos isso a partir do que Jesus disse a respeito de João Batista, o último dos profetas que o precedeu. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Mesmo o mais humilde cristão hoje possui um nível maior de conhecimento do que João, por causa do fato de que Cristo agora revela a vontade de Deus a cada crente diretamente por meio de sua palavra e Espírito. É importante enfatizar que a base do verdadeiro conhecimento de Deus e do caminho da salvação em Cristo só pode vir diretamente de Cristo por sua palavra e Espírito. Isso não significa que não há valor em coisas como o credo, a confissão ou o catecismo. Estes são os sumários da fé cristã escritos por homens não inspirados. São valiosos porque, e somente na medida em que, são fiéis às Escrituras. Eles nos ajudam a aprender mais rapidamente o que a Bíblia como um todo ensina, mas é somente quando os comparamos com a Bíblia e os testamos e provamos por ela que nosso conhecimento é realmente seguro. E é somente quando o Espírito Santo nos capacita a fazer isso que podemos ter segurança e certeza. Como disse João, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. 1 de João 2,27. É muito importante enfatizar esse fato, pois não há outra certeza ou segurança para o crente. Alguns dizem aceitar o que a igreja diz, outros dizem aceitar o que o ministro diz, ou o que algum professor famoso ou importante ensina. Outros dizem que seguirão o que os pais creem ser verdade. Muitas pessoas tendem para uma ou outra dessas fontes, sem nem mesmo entender que estão indo na mesma direção que a Igreja Católica Romana ou algum falso culto. Mas nenhum desses permanece realmente tem o conhecimento correto e seguro, a menos que sua razão para crer que algo é verdadeiro seja que Cristo lhe ensinou em sua palavra. Até porque, no último dia, quem irá prestar conta de si a Deus é cada pessoa. Nem mesmo os pregadores prestarão conta da vida dos outros a Deus. Ele vai prestar conta da sua vida, ainda que
a sua prestação de conta tem a ver com o que ele ensinou para os outros. Mas quem acreditou na mentira do líder e viveu esse engano, a culpa é de quem se deixou ser enganado. Então não podemos arriscar, brincar com o ensino de Deus e viver esse comportamento, essa reação absurda, essa cultura absurda de aceitar o que os pais dizem, o que a cultura diz, o que a tradição disse, o que tal líder famoso disse. Não, eu tenho que olhar para as Escrituras. No tempo da Reforma, normalmente se pensava que pessoas comuns não deveriam ter uma Bíblia. Dizia-se que somente os eruditos deveriam estudá-la, e isso apenas debaixo de cuidadosa supervisão. Contudo, Lutero e outros grandes reformadores adotaram a visão oposta, na verdade, antes de Lutero, né? Lutero não foi a reforma, mas a palavra foi quem reformou. Eles diziam que todos deveriam ter uma Bíblia e criam que pessoas sem instrução poderiam entender o que a Bíblia ensina, com o auxílio do Espírito Santo, melhor do que eruditos que fossem incrédulos. Em nossos dias, estamos vendo novamente muito dessa antiga e falsa ideia de que somente os eruditos podem entender a Bíblia. Entretanto, o fato em questão é que muitas vezes os eruditos têm sido justamente aqueles que negam a Bíblia. Muitas vezes os eruditos que têm desviado a igreja do ensino da palavra e induzido o povo a seguir as falsas filosofias da época. Isso não significa que os eruditos são inúteis. Significa, sim, que qualquer cristão jamais deve colocar coisa alguma acima ou mesmo em pé de igualdade com a própria Bíblia. Todo cristão deve sempre demonstrar supremo respeito por aquilo que Cristo lhe diz através das páginas da Bíblia, e esta deve ser lida com oração contínua para que Cristo possa conceder que o dom do seu Espírito Santo nos capacite a entendê-la. Bendito aquele que está seguro e corretamente seguro de que conhece aquilo em que crê. Bendito aquele que é capaz de, em todo o tempo, dar razão da esperança que tem dentro de si. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra.